Hello, alma bonita, eu sou a Jéssica Cili e hoje vamos receber uma pergunta aqui no YouTube mesmo. Por favor, fale da sua experiência com a oração de Arcanjo Miguel. Eu comecei a fazer essa oração de Arcanjo Miguel tem muitos anos já. Na primeira vez que eu fiz foi bem difícil. Eu acho que assim, é uma coisa que acontece com a maior parte das pessoas, porque ela, se você ler, né, você vai ver que ela é uma oração muito forte e assim, ela limpa tudo que tiver de errado na sua vida, ela vai limpar, sabe? Então assim, esse inclusive é um dos grandes problemas, né, de quem geralmente comenta sobre essa oração, porque as pessoas falam que depois que você começa a fazer ela, sua vida começa a desandar. Na verdade, eu discordo. O que tá assim no habitual, assim, que todo mundo fala, é fazer os 21 dias. Então, quando você começa a fazer, que você faz todos os dias, não é que a sua vida começa a desandar. Na verdade, começa a sair da sua vida tudo aquilo que não tinha ressonância com o que era melhor para você. Só que, né, é igual eu falo, sempre quando você vai mexer numa coisa, por exemplo, você vai arrumar uma bagunça num quarto, por exemplo, se eu fosse arrumar aqui esse escritório, por exemplo. Quando você vai arrumar essa bagunça, você tem que pegar e tirar tudo do lugar, limpar, e depois você tem que ver o que te serve e o que não vai te servir mais. Então, a oração do Arcanjo Miguel, ela meio que faz isso, sabe? Ela faz isso, né? Porque muitas vezes a gente tá vivendo situações, ou a gente tá vivendo a nossa vida com coisas que não deveria estar na nossa vida, sabe? Por exemplo, se você tem um hábito, por exemplo, de não se posicionar diante das coisas, né? E aí, fazendo a oração, você vai começar a ver que as pessoas estão te desrespeitando de alguma forma. Então, você vai começar a ver e você vai começar a se sentir desconfortável, né? Pelo fato das pessoas estarem te desrespeitando. Porque você vai se sentir mal porque as pessoas estão te desrespeitando, né? Vai, de certa forma, assim, vai abrindo, sabe? Vai aumentando ampliando a sua percepção, vai abrindo a sua percepção. De certa forma, não, é isso que acontece mesmo. E aí, você não vai aceitar. E aí é a hora que as pessoas também começam a falar que você mudou. Porque como você não vai aceitar, uma coisa que antigamente a pessoa te falava e você aceitava calada, você não vai aceitar mais. Você vai começar a se impor e você vai começar a falar, olha, eu não aceito, né? Enfim, você vai responder de alguma forma, mas vou dar um exemplo aqui. Você vai pegar e falar, eu não acho que o que você tá falando sobre mim tá certo e eu acho que eu não mereço ser tratada dessa forma. E aí, a partir desse momento, se você é acostumada, né? Se você acostumou essas pessoas que você convive a sempre aceitar tudo que tá acontecendo, calar a boca, não criticar, não se impor, não expor a sua opinião sobre as coisas, então, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar se sentindo mal. E muitas vezes, né, principalmente pessoas assim que têm muita dependência emocional de outras pessoas, né, elas se rebaixam muito, elas aceitam muito todas as coisas. E a oração do Arcanjo Miguel, a de 21 dias, que é diferente do manto de invisibilidade, que é para outra coisa, ela vai amplificar a sua percepção. Então, muita coisa que você aceitava, que diminuía o seu merecimento, diminuía seu pertencimento, ou então seu ego estava muito inflado, ele também vai dar uma diminuída, né? Você vai começar a passar por situações assim que você vai ver que você está errada, que não era bem daquele jeito que você estava pensando. Então, a oração de Arcanjo Miguel, ela trabalha, uma das coisas que ela trabalha é isso, né? Sua mudança de percepção. E também, né, tem uma coisa assim que é uma coisa mais espiritual mesmo, né, até porque a oração é uma coisa espiritual, que você, de certa forma, fica mais protegida, né, porque você tá fazendo a oração, de certa forma, os arcanjos, os anjos, os seus guardiões, protetores, enfim, vão ficar ali mais próximo de você e provavelmente você vai receber mais ataque também, né? De coisas que não querem que você vá para esse caminho, não querem que você siga, vamos dizer assim, para o caminho dessa luz específica, né? Acho que deu para entender.
Então, assim, uma das coisas que acontece bastante é que você vai ser muito mais tentado, né? Que vai acontecer situações, aparecer coisas, enfim, que vão querer te tirar. Aí, por exemplo, você começa a fazer a oração, aí você tá fazendo, sei lá, uma semana. Aí acontece uma coisa muito doida. Sei lá, você bate o carro. Aí você começa a pensar, aí você bate o carro, aí seu telefone quebra, aí, sei lá, você sofre um acidente, aí vai acontecendo, sei lá, várias coisas estranhas. E você não entende o motivo, porque a gente não consegue, né, ter um mapa, assim. Tem muita coisa que a gente só entende depois de um tempo. Não tem como, tem coisa que a gente não consegue entender assim que a coisa acontece, o porquê que aquilo aconteceu. Tem coisa que depois você entende, você fala, ah, tá, agora eu entendi. Mas assim, só que aí vira uma bagunça, né? Como eu disse, tem que bagunçar para poder arrumar. Sei lá, por exemplo, você estava precisando de um descanso e aí você não tinha esse descanso. Aí, por exemplo, o acidente foi uma forma de você parar, né? E então, assim, você vai sofrer muitas provas, vamos dizer assim. Provas. Provas, né? As provas são situações que vão acontecer para que você modifique o seu comportamento, para que você não continue. Só que quando começa a ficar bagunçado, você fica assim, gente, a minha vida, depois que eu comecei a fazer essa oração, ela virou uma bagunça. Agora eu não tô conseguindo fazer nada, agora tá tudo dando errado. Antes a minha vida não era assim, o que é que tá acontecendo comigo? O que é que tá acontecendo com a minha vida? Então, quando eu fiz a primeira vez, porque já tem muitos anos, né, que eu comecei a fazer, eu não sei quando foi ao certo, mas tem pelo menos uns 4 ou 5 anos que eu fiz a primeira vez, assim, já tem bastante tempo. E aconteceu isso. Pessoas que não eram para estar na minha vida, elas foram saindo. Coisas que não eram para estar na minha vida, foi acontecendo alguma coisa, foi sumindo. Coisas que eu não conseguia perceber que as pessoas faziam, comecei a perceber. Eu fiz outros processos, né, além de fazer a oração em si, mas a oração me ajudou bastante a enxergar muita coisa que eu não conseguia ver. E isso vai fazer com que você mude. E as provas é como se fosse um teste para ver se você vai continuar, né, fazendo o que você tem que fazer, ou se você vai parar. E aí, dependendo da situação, né, dependendo das coisas que for acontecendo, você vai ficando meio com medo mesmo. Você fala assim, nossa, mas assim, eu comecei a fazer essa oração, o povo fala que é forte, e começou a dar tudo errado na minha vida e tudo mais. Só que é o bagunçar para arrumar. Essa que é a paciência, sabe? Porque às vezes a gente tá tão fora de... Principalmente assim, né, no meu caso, que eu ficava muito, fazer tudo muito no automático mesmo, assim, só meio que as coisas acontecendo, eu ia resolvendo, sem pensar no porquê que aquilo estava acontecendo, que a pergunta principal é essa, né? Por que isso está acontecendo? Que eu ficava assim, nossa, mas parece que depois que eu comecei a mexer com isso, minha vida começou a dar errado, tá tudo dando errado, tá tudo ruim. Só que quando você tem que dar o tempo, né? Eu sempre vou falar isso aqui. Você tem que dar o tempo da coisa, da oração, do seja lá o que você estiver fazendo, fazer efeito, para você colher os frutos. E para arrumar alguma coisa, primeiro você vai ter que bagunçar, primeiro você vai ter que desorganizar. E pode acontecer isso mesmo, de sua vida virar uma bagunça. E isso, né, essa situação vai acontecer com qualquer oração que você fizer, se você for em centro espírita, começar a ir no centro espírita, qualquer coisa que você começa a mudar na sua vida que de certa forma não vai manter o que você fazia antes, qualquer coisa que você começar a fazer vai começar a ter mudança. As pessoas vão começar a mudar com você, que é o que a gente chama de processo de despertar, né? As pessoas vão começar a mudar com você, você vai começar a mudar com as pessoas, você não vai aceitar mais qualquer tipo de situação, qualquer tipo de coisa. Coisas vão acontecer na sua vida para mudar, né, o que precisa ser mudado. E isso é em qualquer coisa que você comece a mexer. Se você começar a fazer terapia, se você começar a ir na igreja, né, a igreja, seja lá qual for que você queira ir, sempre vai acontecer isso. Eu fiz um período, né, dos 21 dias, aí eu parei por um tempo, aí depois eu fiz mais 21,
E eu acho que agora já deve ter uns 2 anos, que foi quando eu comecei a fazer uma mentoria, que é uma mentoria mais espiritual, vamos dizer assim. Acho que já tem 2 anos mesmo. Que eu decidi fazer praticamente todos os dias. Então eu faço, além de oração do manto de invisibilidade, né, do Arcanjo Miguel para dormir, eu também faço, antes de dormir, a oração do Arcanjo Miguel de 21 dias. E assim, agora tem melhorado bastante, né? Assim, tá bem mais tranquilo de fazer, vamos dizer assim. Porque a gente também não sofre tanto conforme o tempo vai passando, que as coisas, né, vou dizer assim, começam a ver que você não vai desistir, que você vai continuar insistindo, que você tem fé, que você vai continuar persistindo naquele caminho que você quer, que no meu caso é o caminho de Deus mesmo, é de me aproximar cada vez mais dele, me unificar cada vez mais com ele, vai ficando mais fácil, né? E você também vai ficando mais consciente do que está acontecendo, do porquê que certas coisas estão acontecendo, do porquê que certas pessoas estão falando certas coisas. Então, eu sei que tem muita gente que é contra, que fala que é ruim, é perigoso, é isso, é aquilo. E eu já penso o contrário, já penso assim, que o perigoso mesmo é você ficar à mercê de todas essas coisas, assim, muitas coisas, inclusive, que são invisíveis, né? Para o olho humano, mas tem outros tipos de olhos que conseguem enxergar, como de alguns animais, por exemplo. E você fica à mercê sempre que tem ferramenta para você se proteger, entendeu? Às vezes até da maldade humana mesmo, sabe? Então, para mim, eu aconselho que faça. Tanto é que eu coloquei aqui no canal, né? Graças a Deus tem tido bastante visualização, justamente por causa disso, porque é uma coisa assim. Todas as coisas que eu coloco aqui no meu canal são ferramentas e coisas que eu já passei e que eu uso ou que eu já usei por muito tempo. Na verdade, praticamente todos os áudios, tudo que eu coloco aqui, eu escuto de tempos em tempos. E que eu sei que são coisas boas. Eu sei que são coisas que vão ajudar quem se propor a assistir, né, a fazer e continuar fazendo, a melhorar a vida da pessoa, sabe? Melhorar a proteção, não te deixar tão exposta. Então, a minha experiência inicialmente foi desafiadora, não foi fácil, mas posteriormente, agora que eu posso falar, assim, tendo, sei lá, 5, 6 anos que eu tô fazendo, que melhorou bastante. E eu gostaria de ter, o que eu já falei antes, eu gostaria de ter descoberto essa ferramenta antes. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Um beijo. Se tiver mais alguma oração, alguma coisa que vocês queiram me indicar e tudo mais, deixa no comentário. Eu tô adorando, assim, poder responder as perguntas. E não se esquece, né? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Se você conhece alguém que tem medo de fazer a oração de São Miguel Arcanjo, manda esse vídeo para a pessoa. Eu espero, se tiver ficado alguma dúvida, por favor, né, comenta aqui no vídeo. Eu espero ter respondido as perguntas. Um beijo e até o próximo vídeo.